enquanto nós estamos aqui ouvindo o Vitor Irajá, obrigada, Irajá, pela explicação. Atenção para a informação que chegou aqui em nossa redação, hein? Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, marcou para o dia 28 o depoimento de Flávio Bolsonaro, senador da República, no inquérito que investiga uma suposta calúnia contra o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A apuração que a gente compartilha aqui com vocês é de Gustavo Uribe, e a gente tem aqui Theo Cury também com a gente, para que nós possamos compreender o que exatamente é dito neste documento, porque nós tivemos acesso ao documento. Já estamos aqui com ele para vocês e já vamos aqui usar o espelhamento. Vou chegar pertinho do telão, junto com o Theo Cury, para que a gente possa compreender aqui e contar. Eu vou te contar aqui esse primeiro parágrafo e o segundo, e o Theo já vem nortear a gente sobre os contornos dessa história. Bom, temos aqui ministro Alexandre de Moraes, relator, primeira linha, aparecendo para vocês. Autor, na segunda linha, delegado de Polícia Federal. E aqui abaixo chega o nome do senador da República, pré-candidato à presidência da República. Trata-se de um inquérito distribuído por prevenção a PET número tal, instaurado a partir de uma representação da Polícia Federal e parecer da PGR sobre o senador da República, Flávio Bolsonaro, para a apuração de suposta prática do delito previsto no artigo tal do Código Penal em face do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui eles seguem. A representação foi instruída com requisição do ministro da Justiça e Segurança Pública e indica que Flávio Bolsonaro, em 3 de janeiro de 2026, aqui a data, a letra é pequenininha, gente, porque é o documento, mas eu vou aqui lendo com vocês, tá? Para facilitar. Até vou aumentar o zoom para ver se melhora a sua leitura junto comigo. 3 de janeiro de 2026, em sua conta na rede social X, fez uma postagem, você deve lembrar disso, porque a gente já mostrou aqui no jornal também, em que ele associa imagens do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do presidente da República, acompanhada do seguinte texto: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. 2 pontos. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aí chegamos neste dia 17, Theo Cury, com este documento de 5 páginas e Alexandre de Moraes marcando o depoimento de Flávio Bolsonaro. Por qual motivo solicitaram um depoimento? Então, identificou que tem algum problema? Sim, o que acontece foi, a gente vai acompanhando aqui, a defesa apresentou manifestação nos autos, requereu a adoção de diligências, o Moraes rejeitou os pedidos deles em junho e aí no dia 26 de junho a Polícia Federal concluiu a investigação. Aí pode descer, porque a Polícia Federal, aqui vai ser um trecho do relatório final da Polícia Federal que em linhas gerais diz: concluímos que houve um crime de calúnia contra o presidente da República pelo senador. Ou seja, a Polícia Federal, no final das contas, indiciou o senador Flávio Bolsonaro pelo crime de calúnia. Que é justamente esse trecho aqui que você se refere, né? Crime de calúnia é necessária a falsa imputação de um crime específico. E aí seguimos aqui, eu vou te acompanhando. Aqui, ó, fica claro, portanto, que o senador Flávio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crimes estes expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico. Sendo assim, resta claro o cometimento pelo excelentíssimo senhor senador Flávio Nantes Bolsonaro do crime tipificado no artigo tal, inciso tal do Código Penal, é o crime de calúnia, e aí a Polícia Federal fala: encerram-se os trabalhos da Polícia Judiciária, remetendo-se os autos para apreciação e adoção de providências que se entendam pertinentes. O que acontece depois que a Polícia Federal indicia uma pessoa? O relator do caso, no caso o ministro Alexandre de Moraes, passa a bola para a Procuradoria-Geral da República. A gente contou aqui. A PGR tinha 15 dias para decidir se denunciava ou não o Flávio Bolsonaro. É o que ele conta aqui, o ministro Alexandre de Moraes. E aí a PGR disse o seguinte: olha, esses autos eles têm de voltar para a Polícia Federal para que ele seja ouvido, Flávio Bolsonaro. Então a PGR, antes de denunciar ou antes de arquivar o caso e concluir qual que é a avaliação dela
e aí podendo apresentar denúncia ou matar o caso, a PGR disse que o Flávio Bolsonaro precisa ser ouvido. Ou seja, o próprio tem que ser ouvido. Para além da defesa já ter trabalhado e tudo mais, é importante que ele, que é acusado de algo que é grave... E é um ponto importante porque a PGR deixa assim, claro que ele tem que ser ouvido, porque ele pode se retratar e eventualmente, se caso, morra e não vá adiante. E aí, diz o ministro Alexandre de Moraes, que acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República e devolveu os autos para a Polícia Federal marcar o depoimento do Flávio Bolsonaro num prazo de 10 dias. E aí vai ter a certidão aqui embaixo, em que a Polícia Federal diz para o ministro em linhas gerais: a gente tentou de tudo que foi jeito, mas a gente não conseguiu marcar uma data com a defesa do Flávio Bolsonaro. Ele explica que foi dado esse prazo para a defesa indicar o horário que fosse mais conveniente para a realização. Pode descer um pouquinho, Elisa. E aí diz que, a despeito de tudo isso, não foi possível a realização. E aí tem o documento que mostra o que a Polícia Federal explicou para o ministro Alexandre de Moraes. Está na próxima página. Ali até dizendo a possibilidade de uma videoconferência, né? Justamente para facilitar a realização do ato para o investigado. Sabe que é um pré-candidato à presidência, tem um monte de reunião, parar e ir até a Polícia Federal nem sempre é fácil, então foi dada essa possibilidade pelos responsáveis lá na Polícia Federal para que essa oitiva pudesse acontecer por videoconferência. Uma flexibilidade. E aí, dito tudo isso, certidão. 16 de julho, a Polícia Federal diz que, por força da determinação da autoridade policial, em 7 de julho, tentou as tratativas com o Tracy Reinaldetti, o Matheus Macedo, são os dois advogados do Flávio Bolsonaro nesse caso, para que fosse realizada essa oitiva. Dito tudo isso, ainda que mesmo após os contatos feitos, o advogado bababá, não houve escolha de data e horário por parte do intimado para a realização da oitiva. Ou seja, já que não teve uma resposta, já que não teve ali um resultado nessa tentativa, então agora é o próprio ministro ordenando. É isso. Em linhas gerais, é isso. A gente contou tudo isso aqui para chegar na conclusão em que, depois de apresentar a certidão, o ministro explica, a defesa se limitou a solicitar a renovação do prazo, porque esse é um ponto importante. Quando a Polícia Federal, a PGR, fala, ele precisa ser ouvido, a Polícia Federal volta na defesa do Bolsonaro e fala, do Flávio Bolsonaro e fala, vamos então marcar esse depoimento. E a defesa diz que precisa adiar porque não vai ter tempo, precisa de mais tempo para dar uma resposta de quando vai conseguir de fato prestar esse depoimento. O ministro diz que a defesa não conseguiu comprovar por que precisaria adiar esse depoimento, porque não apresentou nenhuma prova da necessidade do adiamento. Então o ministro, diante disso tudo, diante do pedido da PGR, diante da tentativa frustrada da Polícia Federal e diante do que ele viu como uma falta de iniciativa da defesa, ele, por conta própria, marca a oitiva para o dia 28 de julho, terça-feira da outra semana, lá no final do mês, por às 2 da tarde do Flávio Bolsonaro. E aí vai ser um ponto importante, porque a partir daí o caso vai voltar à Procuradoria-Geral da República para decidir, com a conclusão da Polícia Federal, diante do que o senador falar nessa oitiva, se vai denunciar ou se vai solicitar o arquivamento desse caso. Portanto, depoimento agendado. Agora não tem a flexibilização, ou será que você pode em tal data? A PF disse, fizemos a caminhada, não recebemos resposta. Agora temos o ministro do Supremo determinando. Alexandre de Moraes marcou o depoimento de Flávio Bolsonaro nesta ação, em que ele fez uma postagem falando sobre o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e conectando Lula a alguns crimes, e agora vai ter de ser ouvido em um depoimento. 28 de julho, 14 horas, você já sabe que no dia a gente vai ficar mais do que conectado a isso, tá bom? Teocúrio, obrigada por nos ajudar a interpretar aqui as andanças dos documentos da Justiça.